Olá a todos, nós estamos iniciando mais uma aula. Hoje nós vamos ter uma participação especial na nossa aula. Então, nós vamos contar com a presença da enfermeira Suzane. Primeiramente, quero agradecer a sua presença. Suzane, é um prazer ter você aqui com a gente. E eu vou pedir para que você se apresente. Então, bom dia, pessoal. Meu nome é Suzane, eu sou enfermeira operacional aqui da Santa Casa. Eu trabalho na Educação Permanente em Saúde. Sou formada pela Universidade do Estado do Mato Grosso, a UNEMAT, lá na cidade de Cáceres. E estou tendo a oportunidade de trabalhar aqui na Santa Casa desde o ano passado, né, nesse mesmo setor. Muito bem. Então, assim, nós temos trabalhado na disciplina, Suzane, com os temas voltados para a educação e a relação da educação para a enfermagem. Então, nós já abordamos na disciplina as questões relacionadas à formação do enfermeiro, né? A gente trabalhou as questões, né, como que o ensino superior se desenvolveu, os cursos de enfermagem, como eles se desenvolveram. A gente já trabalhou também com relação às estratégias de ensino, a forma de se educar nos cursos de enfermagem, para se desenvolver um profissional crítico, reflexivo, que tenha capacidade de olhar a sua realidade, de tomar a capacidade, né, a forma de ensino, para que a gente estimule com que os alunos eles sejam formados para serem pessoas proativas, né? Enfermeiros que olhem para a sua realidade, que saibam tomar decisões, enfim. Né? E que é claro que isso tudo está muito relacionado à forma como o processo de formação acontece, né? Com as estratégias de ensino utilizadas, enfim. Mas hoje a gente vai discutir a educação depois do processo formativo, né? Nós já falamos ao longo da disciplina também sobre o papel do enfermeiro enquanto enquanto um profissional educador, né, junto, né, olhando para a questão da educação em saúde, né, a importância que o enfermeiro tem em desenvolver isso. E agora a gente vai olhar para a própria formação dele, né? Então, assim, como que é quando a gente se forma, né? Então, nós já somos enfermeiros prontos. Como que esse processo formativo acontece após a colação de grau, né? Então, o que isso acontece, né? Como que é isso? Comenta com a gente. Eu acredito, Débora, que a faculdade ela nos direciona e orienta, né? Tanto para a nossa vida profissional, e cabe cada indivíduo tentar tirar o máximo de proveito das falas do educador, de cada momento vivido, experimentado nas rotinas do dia a dia acadêmico, dos estágios, né? Para que quando ele chega nesse dia tão sonhado, tão esperado que é a nossa colação de grau, né? A gente possa colocar tudo isso em prática, tudo aquilo que foi ensinado, que a gente faça jus realmente a tudo isso é o nosso juramento. A formação acadêmica, ela foi passando por várias mudanças, né, na contextualização no decorrer dos anos, e ela mudou radicalmente, né? Então, esses novos profissionais de enfermagem, eles devem ter um conhecimento a mais em determinadas áreas, sempre buscando conhecimento, mantendo-se sempre atualizado dentro das informações. Todas as áreas mudam muito, né, no decorrer do período. E a área de saúde, ela tem essa mudança cada dia, cada hora, cada momento, né? E, além disso, depois que a gente se forma, a gente tem que começar a pensar um pouquinho fora da caixinha, né? Pensar um pouquinho, mudando aquele pensamento crítico sobre o que é ser enfermeiro. Que a gente faz parte de uma equipe, né, multidisciplinar, que não a gente está ali para auxiliar alguém. A gente passou por um tempo de estudo, de aperfeiçoamento, então a gente tem essas responsabilidades específicas, técnicas, né? A gente faz desde o planejamento da execução das ações até ali os procedimentos de cuidados realmente, pensando em todo o processo de recuperação do paciente. Então, depois que a gente se forma, o profissional ele tem que entender que ele tem que ter uma formação contínua, né? Ele começou na formação básica, mas que tem que ser constante durante todo esse período da vida profissional. Essa é uma questão bem importante da gente ter em mente, né? E nós estamos aqui com os alunos que estão no segundo semestre, né? Então, eles estão começando, estão construindo a caminhada deles de formação
da construção do ser enfermeiro, né? E é bem importante a gente ter em mente isso, porque às vezes a gente, né, vamos lá passar os 4, 5 anos, né? No caso do curso da UFR, né? Por enquanto, 4 anos e meio, e aí depois, pronto, sou enfermeiro, já estou pronto, né? E não é assim, né? Na verdade, nós nunca vamos estar prontos, é uma construção, e como você mesmo falou, o conhecimento ele se modifica, né? Então, na enfermagem, a gente valoriza muito a nossa atuação de forma a partir do conhecimento científico. O conhecimento científico ele vai se transformando, vai se modificando, né? Vai se atualizando, e a gente precisa ter, né? Buscar essa atualização, né? Então, isso realmente é muito importante e é claro, a gente tem, né, os cursos de especialização, então tem, né, as pós-graduações, né, que ajuda, né, a esse preparo maior do profissional, as especializações, os mestrados, né, depois doutorado, enfim, todas essas possibilidades de estudo, mas além disso, como você falou, né, sair fora da caixinha, né? Então, assim, nós vamos trabalhar em realidades diversas e a gente tem que saber se adaptar e o aprendizado ele vai muito além daquele aprendizado formal lá no livro ou até mesmo no artigo científico. A gente tem o aprendizado das relações, então de se trabalhar com equipe, né, de ter da equipe de enfermagem e da equipe multiprofissional, enfim, né, existe o aprendizado com o paciente, com as características do paciente, cada ambiente de trabalho. Então, tudo isso gera aprendizado, né? Sim, eu tenho que aproveitar cada minuto, né, vivido ali, que cada dia a gente tem mudança, a gente aprende um pouco, né, com cada paciente, com cada profissional que ali está, mas também parte muito do aluno essa vontade, né, de querer se interessar e aprender. Igual você falou, né, a gente precisa ter mais enfermeiros com essa mentalidade, né, de importância de fazer um mestrado, fazer um doutorado, buscar sempre esse conhecimento, né, no dia a dia mesmo, né? Eu falo que quando eu saí da faculdade, eu saí uma enfermeira, né? Com o decorrer dos anos, eu fui me transformando, fui aprendendo realmente o que era ser enfermeira. Uhum. E uma coisa, até resgatando com os alunos o que a gente já trabalhou na disciplina, que vem a questão da forma como o enfermeiro, como a formação da graduação mesmo acontece, isso interfere muito até na forma como o enfermeiro vai se comportar com relação a isso mais para frente. Então, hoje, né, a gente já existe dentro da educação em enfermagem, do ensino em enfermagem, já tem toda uma discussão com relação à forma como esse ensino acontece, olhando, né, que a gente vê para o ensino, olhando para a questão dos papéis e olhando para o estudante enquanto um protagonista do seu próprio aprendizado. Então, se na graduação, né, isso a gente já vê em diversos cursos de enfermagem no Brasil, na UFR, essas discussões já estão acontecendo, a gente já tem pensado formas de transformar, de modificar o processo formativo para que o aluno ele se torne o protagonista e não aquela questão, o professor, né, aquela questão, né, que é a educação bancária, né, o professor, o detentor de saber, né, que está transferindo o conhecimento para o aluno, mas que o aluno ele se veja como um protagonista, que ele tem condições de buscar o seu aprendizado, de se desenvolver, de estar, né, à frente desse processo de aprendizado, e o professor como um guia, né, aquele que vai guiar e conduzir. Quando a gente tem, né, uma formação dessa forma, a gente já tem uma grande possibilidade de ter enfermeiros que também vão ser proativos no seu aprendizado. E isso vai interferir bastante depois nessa questão. E aí a gente vem com um termo que é a educação permanente, né? Que é né, até o tema da aula, né? O que é a educação permanente, né? Então, fala um pouco para a gente sobre o que é os seus conceitos, o que é isso, né? Como que surgiu, de onde veio esse termo? Esse termo, a primeira vez que ele começou a aparecer, né, foi lá na França em 1955, né? Ele começou a surgir essa ideia, esse termo,
E aí ele foi oficializado no ano seguinte, né, pelo ministro educacional da época, que é onde ele visava o prolongamento da escolaridade obrigatória da reforma do ensino público, né, justamente visando as suas palavras, né, para colocar o aluno, a pessoa que está ali tendo aquele conhecimento, como protagonista realmente da história, né. Aí, no final da década de 60, já passou a ser difundida pela Unesco, que é a Organização das Nações Unidas, né, de Educação, Ciência e Cultura, e compreendia a qualificação do fator humano, um dos principais pontos para a produtividade econômica e desenvolvimento do país. Então, já avisava que um ser dotado de conhecimento, que busca um conhecimento a mais, ele tem a rentabilidade até mesmo na sua produtividade diária, né? E aí a educação permanente mesmo em si já surgiu no meados da década ali de 80, que foi criado o Programa de Desenvolvimento de Recursos Humanos da Organização Pan-Americana de Saúde, que é a OPAS, e aí em 2004 realmente a gente teve essa implantação dessa política da educação permanente em saúde, que foi até institucionalizada pela portaria, né, 198. Então, aí que começou a ter essas ideias. E o significado da educação permanente é que ela é um aprendizado constante do trabalho, onde aprender e ensinar se incorpora no cotidiano das organizações. Então, a gente começa a ter a educação diária dentro das próprias organizações de trabalho, que esse colaborador ele não precisa sair para procurar conhecimento, né? Que a gente possa difundir toda aquela área de conhecimento, de orientações, de capacitações dentro do próprio ambiente de trabalho, transformando isso em prática profissional, realmente dali do dia a dia. Então, ela pode ser entendida como se fosse um processo educacional difundido no dia a dia da nossa organização, com problemas enfrentados na realidade, mas também nunca esquecendo do nosso colaborador, né? A gente tem que ter noção de que ele já tem o seu conhecimento e a sua experiência, e que a educação permanente ela pode vir a contribuir para que esse processo seja melhorado dia após dia. Uhum. Então, a educação permanente, ela é aquela que acontece no ambiente de trabalho, né? Então, eu estou lá, né, no meu contexto, e naquele momento eu estou aprendendo, né, todas as... eu estou aprendendo enquanto eu estou realizando as minhas ações, o meu trabalho, aquilo que eu estou desenvolvendo, né? Isso. E aí a gente tem um outro termo que a gente usa, que é a educação continuada. Né? Então, o que é isso? Porque a gente tem a educação permanente, né? Então, a educação, né, que está ali, a gente está aprendendo, e a educação continuada, o que é? A mesma coisa? Tem diferença? O que é essa diferença? Fala um pouco para a gente. Isso gera até um pouquinho de confusão, né, Débora, na cabeça das pessoas, né? Quando a gente fala assim, mas educação permanente, mas você vê da educação continuada? É a mesma coisa? Né? Então, a educação continuada, ela contempla, assim, de uma forma mais abrangente, como uma execução que utiliza a metodologia de ensino tradicional. Ela busca ensinar de uma forma mais tradicional, visando aquela forma sequencial e acumulativa de informações do trabalhador. É como se eu chegasse sempre com um tema e jogasse ali para o colaborador e ele ia acumulando esse tipo de conhecimento de forma muito formal, né? Uhum. Então, a educação continuada, ela é uma prática educacional planejada no sentido de promover oportunidade de desenvolvimento do funcionário, né? Funcionário não, eu não gosto muito dessa palavra, eu gosto mais de colaborador, né? Colabora com o ambiente de trabalho, né? Com a finalidade de ajudar ele a ter um desenvolvimento mais eficaz ali na vida institucional, na qualificação realmente desse colaborador, na necessidade da transformação de prática diária, de aquisição de conhecimento, né? Então, é como se a educação continuada ela fosse compreendida como algo mais impermeável, mais estagnado, mais pontual e mais diretiva, né? Ela é mais uma seguida de norma. E já a educação permanente, ela já abrange mais essa educação do trabalhador de forma mais integral e contínua, né? Mas trazendo método teórico, metodológico e problematizador.
que é essa palavra que, na realidade, acaba, né, fazendo essa jogada de definição entre educação permanente e educação continuada. Então, a educação continuada é aquele processo mais que a gente fica sequencial, verbalizando sobre determinado assunto. E já a educação permanente já procura trazer essa problematização, né? Que é colocar o colaborador como protagonista também ali daquela situação, onde ele pode dialogar, trazer suas dúvidas, questionamentos, né? Fazendo como que todo mundo seja um ser pensante na relação e a gente acaba fazendo esse diálogo bacana, trazendo a informação para eles, mas também aberto a questionamento, a conversa. Então, assim, ó, para exemplificar, então vamos imaginar que surgiu um novo produto, um novo material para curativo. Então, eu vou lá e vou fazer um curso de atualização sobre novas formas de curativo, sobre as técnicas inovadoras, as tecnologias que tem, né, que tem disponível, enfim. Isso daí, então, eu vou... Gente, desculpa pelos barulhos paralelos aqui. Temos crianças em volta. Então, voltando. A gente... Né, eu vou lá e vou fazer um curso de atualização, por exemplo, em produtos para curativo, por exemplo. Né? Então, isso é um modelo de educação continuada. Né? Eu estava exemplificando, então, aqui como que a gente pode... né? Então, a educação continuada. Então, se eu tenho um curso de atualização, aqui eu dei o exemplo de um curativo, mas pode ser por qualquer outra coisa, né? Um curso de atualização, enfim... Né? Ou até mesmo a instituição, eu vou instituir um protocolo novo de alguma questão, então como que isso vai acontecer? Faço esses treinamentos. Então, isso eu vou estar seguindo, né, uma metodologia tradicional, enfim, né? A demanda, a necessidade, ela veio de fora, né? Então, olha só, agora temos novas normas ou novas evidências, vamos estudar sobre isso, né? Então, isso seria, vamos fazer um curso de capacitação, enfim. Então, a gente vê que a educação continuada, ela traz atualizações, ela é muito, muito, muito importante, né, para o desenvolvimento das nossas ações, para a nossa formação, atualização, mas a gente vê que ela vem de fora, né? Então, é uma evidência nova que surgiu, é uma tecnologia nova, e eu vou me atualizar quanto àquilo. Na educação permanente, ela já é, como você disse, ela é problematizadora. Então, ela vai olhar para as situações. Então, eu estou ali no meu contexto de trabalho, as situações que eu tenho. Então, vamos imaginar que eu sou lá enfermeira da unidade e eu estou tendo dificuldade na minha relação com a equipe técnica, com os técnicos de enfermagem. Né? Eu não estou conseguindo ter aquela relação de confiança, de liderança, enfim, e eu preciso me aperfeiçoar com relação ao trabalho em equipe. Então, eu vou... Né? Então, olha só, surgiu um problema, uma situação ali dentro, né? Então, surgiu uma situação ali, então, dessa situação vai me motivar, então, para buscar, e aí eu vou me aperfeiçoar, enfim, vou buscar formas, né, trabalhar com relação a formas de comunicação, de relação, de empatia, enfim, né, aquilo que for necessário conforme aquela situação, aquele problema, aquela situação. Então, assim, eu estou dando exemplos, assim, inúmeras questões, mas então seria mais ou menos isso a questão de diferenciar a educação permanente da educação continuada. Isso, né? Que traz esse olhar mais crítico, né? Como que eu posso estar fazendo para passar essa informação, mas de uma forma que seja clara, que seja objetiva, falando-se em enfermagem, né? O que eu posso estar fazendo para melhorar até a assistência à enfermagem relacionada a tal tema, a tal problema enfrentado. E aí a gente vê assim, que por mais que a educação continuada ela seja muito importante para atualização, para com que a enfermagem se mantenha o seu conhecimento científico atualizado, a educação permanente ela tem uma questão a mais porque ela surge da realidade, né? Ela surge ela começa a ser desenvolvida a partir de um problema ou de uma situação que está sendo vivenciada ali, né? Então, é a busca por respostas de questões que estão difíceis de ser trabalhadas. Então, ela tem um significado a mais por estar muito voltado, né, para a prática, para a vivência mesmo, né?
Então, isso é bem importante. E aí a gente tem, no ano de 2004, então, a gente teve a publicação, então, da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, né? Então, ela foi revisada em 2007. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o que é essa política, né? O que se trata, né? Essa política de educação permanente. Essa política, ela surgiu com a proposta, então, de que os processos de educação dos trabalhadores de saúde fizessem a partir dessa problematização que a gente estava acabando de citar, né? Que sejam pautadas as necessidades da pessoa, do indivíduo, no nosso caso, né, dos nossos colaboradores, dos setores, o que a gente pode estar fazendo, né, para melhorar essa relação entre serviço, ensino, educação e o próprio trabalho, mas de uma forma que a gente tem o diálogo e compartilhamento de conhecimentos, né? Então, ela veio com esse intuito realmente de transformar as práticas profissionais dentro da nossa organização de trabalho, onde que a educação desses trabalhadores vão interferir ali na produtividade ou então no seu trabalho do seu dia a dia. Ah, entendi. Então, isso acaba que, quando a gente tem uma política, né, que normatiza, então, a educação permanente, isso acaba estimulando com que ela efetivamente aconteça na prática, Sim. né? Quando a gente, às vezes, a gente tenta implantar algo e a gente não tem uma política, né, desenvolvida para aquele determinado assunto, fica um pouco mais difícil, né, de fazer a abordagem. E quando essa política ela veio, ela trouxe essa transformação, né, do conhecimento a respeito de como que é essa articulação de conhecimento, de estudo, de aperfeiçoamento, qual é a importância disso ali dentro, né? E acaba nos respaldando também, né? Até porque ela vai estimulando, né, o serviço a se organizar. Então, não vai ser apenas lá na ponta, né? O enfermeiro lá na ponta, lá ele com a sua equipe, ou tanto hospitalar ou nas unidades básicas, enfim, ele lá com a sua equipe tentando desenvolver ações de educação permanente, enfim. Não, isso já é uma questão institucional, né? Então, o próprio serviço de saúde, ele, por meio das políticas, ele pode se organizar para priorizar, né, e para trazer a importância de se desenvolver essas ações, né? Então a política ela vem trazendo isso também, né? Isso. Tanto que na minha época de formação, eu sou um pouquinho velhinha, sabe, Débora? Eu comecei minha faculdade no ano de 2006. Então, eu também estou por aí. Aí eu você é do meu time. Então, ali em 2006, a gente não tinha muito ainda essa noção, né? Do que era educação continuada, o que era você, um enfermeiro como agente formador, né? Também ali de opiniões, dentro do seu ambiente de trabalho. A gente era muito... Na verdade, naquela época era assim, eu vou me formar e agora eu tenho que fazer cursos, me atualizar, e era isso, né? Isso, ou então aquele enfermeiro que se formava para trabalhar de forma mecanizada, automática, que ele tinha que ali fazer o serviço dele, pronto, ficava ali mesmo, né? Então, essa política, depois que ela foi ganhando essa força, né, essa visibilidade, nos favoreceu muito implantar dentro das instituições, né, essa busca, essa sede por conhecimento diária, né, de resolver os problemas de uma forma mais dialogada, né? O que a gente pode estar fazendo para melhorar aqui a assistência, né? E evitar conflitos, evitar problemáticas, né? Trazer, às vezes, danos desnecessários ali para a equipe, né? Que já é um trabalho árduo, né? Tão contínuo. Então, a política, ela veio só mesmo para acrescentar e melhorar essa visibilidade. E eu achei muito bacana que quando eu cheguei aqui em Rondonópolis, e aí eu tive esse acesso a alguns enfermeiros, né? Vindos da UFR, eu achei muito importante como vocês abordam com esses alunos, então eles já saem com conhecimento, né, maior de que o enfermeiro, ele tem um papel de educador ali com a sua equipe, né, ele desenvolve o conhecimento diário também, porque ninguém nasceu sabendo tudo, né, Débora, igual a gente está falando desde o início, a gente sempre está se aperfeiçoando, procurando informações, né.
Não acho que a política só tem mesmo a acrescentar. Uhum. E aí, isso que você falou, né, do papel do enfermeiro enquanto educador, que agora, até agora eu procurei tentar conduzir propositalmente, assim, tentei conduzir um pouco a nossa conversa no sentido de que eu, enquanto profissional, eu sou enfermeira, eu tenho que buscar o meu aprendizado, eu tenho que buscar me aperfeiçoar. Então, tanto por meio da educação continuada, se atualizando, enfim, mas também, né, aplicando os princípios e o conceito da educação permanente para mim. Então, eu estou ali naquele contexto, eu preciso problematizar aquilo e me capacitar e melhorar cada vez mais, então estou sempre atenta. E a gente vem para esse papel do enfermeiro enquanto educador, né? Nós já trabalhamos na disciplina a questão do enfermeiro enquanto educador, no sentido da educação em saúde, então, o enfermeiro educador, né, direcionado ao sujeito do cuidado, né, aos usuários do serviço, enfim, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do papel do enfermeiro enquanto educador dentro da equipe de saúde, né? Dentro da equipe de enfermagem e da equipe de saúde como um todo. Como que você percebe esse papel do enfermeiro nesse sentido? Não, a educação em saúde, ela é um termo assim bem muito abrangente, né, Débora? Ela é um campo com muitas características. A gente tem que trabalhar ele com uma definição maior do seu processo, uma forma mais ampla, né, de conhecimento, de participação dos indivíduos. Não na vida cotidiana como um todo, não só focando na pessoa, sobre o risco de adoecer, sobre a doença, né? Ela também, a gente tem que lembrar, quando a gente lida com a saúde, a gente tem que lembrar lá daquele contexto da Organização Mundial da Saúde, né? A saúde é um completo bem-estar físico, mental e social. Então, a gente tem que trabalhar essa educação em saúde visando esses três aspectos, né? A vida, o físico da pessoa, a mental e o social dela. Então, quando a gente trabalha e incentiva o enfermeiro a ser esse ser que assume o papel de educador, ele acaba trazendo como peça-chave isso para uma boa assistência de enfermagem. Então, ele tendo essa pleno conhecimento, que a construção do conhecimento é a construção da cidadania também daquela pessoa e de todo o seu processo de trabalho, ele acaba modificando o padrão de estilo de colaborador e acaba incentivando a sua equipe a sair daquele processo mecanizado, muito engessado, trazendo novidades, aperfeiçoamento ali na assistência mesmo, no dia a dia. O enfermeiro, ele acaba incentivando, né, também a sua equipe a buscar essa autonomia do conhecimento, né? Uhum. Ele também tem que ajudar nesse processo ali, ele também é um ser, né, que é dotado do conhecimento, né? Uhum. Então, ele acaba incentivando muitas vezes a equipe como um todo a sair desse processo, né? Que a gente está acostumado, Uhum. a gente está falando que a gente foi formado, né, no passado com algumas ideias. Então, ele acaba modificando esses padrões e procurando sempre novidades, aperfeiçoamento, porque o jeito que a gente lidava, né, com o processo antigamente já não é o mesmo hoje. Hoje a gente já tem novas, né, fundamentações, igual mesmo com o Covid, né? A gente era tão acostumado a banho no leito, né, de pacientes, e jogava aquele monte de água, né? E hoje não, já temos estudos dizendo que o banho seco ele traz muito benefício, principalmente o oxidinâmico, hemodinâmico, né? Uhum. Então, imagina se não tivesse alguém também para passar esse conhecimento, né? Olha, gente, estudei a respeito disso, que tem essa novidade no mercado, que melhora isso para o paciente, melhora aquilo, traz benefício Uhum. nisso, benefício naquilo. Então, ele acaba incentivando a equipe a buscar esses conhecimentos. E retomando a nossa discussão, a gente está falando, né, a questão do enfermeiro enquanto educador, né, ele tem esse papel junto com os pacientes e na equipe, né, como você mencionou. E aí a gente volta para aquela questão que a gente já falou da forma como a gente vai conduzir isso, né? Então, de tanto conseguir problematizar, né? Então, problematizar as situações em que a gente está vivendo e conduzir esse processo educativo dentro da equipe, né? É claro que sempre olhando. Aí, da mesma forma como na graduação a gente tem essa visão de considerar
o aluno como protagonista do processo, saber que ele não é não é um saco vazio, né? Ele tem a sua bagagem de conhecimento, ele tem a sua capacidade reflexiva, e que a gente precisa abordar isso, a gente também, quando nós estamos nessa posição de educadores, a gente também tem que olhar, né? Ou tanto para o paciente, mas também para a equipe de enfermagem, para a equipe que está, né, com a gente trabalhando, que todos aí têm que contribuir e que a gente parta desse processo de aprendizado a partir deles, né? Então, às vezes, né, nessa conversa, às vezes até mesmo a própria equipe vai trazer demandas para a gente, né? Sim. E aí a gente vai conduzir esse processo, vai estimular a equipe, essa busca, né, por aprendizado, por conhecimento. E aí eu queria ver com você, porque você trabalha, né, com essa questão. Eu queria que você compartilhasse como que é a sua experiência nesse processo de uma enfermeira educadora dentro de uma instituição. Falasse como que você conduz essas suas atividades, um pouco dos desafios que você enfrenta, até para que os alunos eles vejam, né, um campo de atuação da enfermagem, que às vezes a gente já pensava, vou me formar enfermeira, já me imaginar com a seringa na mão, né? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Ai, vem cá, né? Então, a gente já se imagina, né, com a seringa na mão ali e fazendo um monte de procedimentos, enfim, mas a enfermagem não é só isso, né? Então, compartilhe um pouco com a gente a sua experiência, os desafios que você enfrenta, como que é ser uma enfermeira educadora, né? Aqui, né, no contexto, a gente está de uma instituição hospitalar. Nossa, Débora, falar de educação, assim, eu sou extremamente apaixonada por educação, né? Tanto que uma da minha pós-graduação, voltei justamente para esse lado educacional. A educação eu vejo como um processo humanizado, né? Que é aquela hora que a gente busca a união dos saberes, para a gente poder transformar isso em atividade diária, tentar sempre buscar através de estudos, de orientações para poder passar isso para as pessoas. E é totalmente gratificante elaborar estratégias de educação permanente, contínua desses profissionais, para que a gente possa levar esse conhecimento a eles da melhor forma possível, né? Trabalhando tanto a educação continuada como a educação permanente também. Muitas vezes a gente instiga eles, né, a procurarem, a participarem ali da nossa temática abordada, o que eles acham, o que eles podem fazer, o que acham que a equipe pode estar fazendo para melhorar. E aí a gente sempre tenta mudar o modelo de padrão, né, que a gente segue aqui nas nossas atividades. Eu desenvolvo minhas ações geralmente conversando com os gestores, né, que são ali os coordenadores, né, responsáveis pelas equipes. Eles têm um contato mais direto com as suas equipes, visando o que a gente pode estar fazendo, se tem algum problema enfrentado naquele momento, algum tema que eles gostariam que fosse abordado. E aí também nós fazemos nossas reuniões, né, aqui na instituição. Então, temos reuniões da CCIH, reunião do Núcleo de Segurança do Paciente. O que a educação permanente pode estar fazendo para ajudar nesse processo e evitar que aconteçam esses tipos de coisas? Então, a gente sempre planeja muito as ações, estuda, visualiza essas temáticas que fazem necessárias no dia a dia e também o que as equipes estão precisando. E aí a gente tenta unir esse conhecimento científico e prático para tentar implementar nas equipes, né? E um dos maiores desafios que a gente tem no nosso dia a dia do trabalho aqui da educação permanente é realmente fazer essa, como que fala? Estou tentando procurar a palavra, Débora. Incorporar realmente no conhecimento das pessoas a importância da educação permanente. O porquê que eu estou indo ali naquela equipe pedindo para eles pararem aqueles 20, 30 minutinhos para a gente bater um papo, né? Qual que é a importância da gente estar fazendo isso de forma contínua, orientativa? Por que a gente está conversando novamente sobre aquele assunto? Então, um dos maiores desafios que a gente tem é isso. O dia a dia é muito corrido, né? Tem dia que a gente consegue fazer uma atividade, tem dia que a gente não consegue, porque a gente sabe
principalmente agora, né, no momento que a gente está passando, né, com a pandemia ainda. Então, o maior probleminha é conseguir um tempinho para ir, mas a gente sempre consegue dar um jeitinho Aham. e fazer as pessoas compreenderem a importância da educação permanente. Mas aqui na instituição, nós temos inserido muito isso no dia a dia dos Uhum. colaboradores. Então, não somente eu, né, aqui da educação permanente, mas a gente tenta implantar isso no conhecimento de cada enfermeiro, de cada gestor, de cada coordenador, e eles vão trabalhando isso dia a dia, né, na unidade, né, aqui na Santa Uhum. Casa. Então, a gente acaba trazendo vários setores incorporados na educação permanente. Aham. Hoje, eu sou enfermeira aqui da educação permanente, eu trabalho, mas também a gente tenta integrar todos os setores da instituição para que a gente consiga sempre estar fazendo esse trabalho de orientação, de capacitação, trazendo o colaborador para dentro desse ambiente também. Uhum. Suzane, eu imagino que um desafio muito grande é essa questão, né, como você trouxe, de incorporar isso no serviço, porque a educação permanente, eu acho que ela envolve um pouco sair da zona de conforto, né, sair da caixinha, e a gente tem que estar muito disposto, né, ao novo, a buscar novas formas de agir, e eu acredito que muitas vezes isso é bem difícil, né, ainda mais pensando em profissionais que às vezes já estão trabalhando há muito tempo e que é mais cômodo mesmo continuar do jeito que Sim, está, enfim, tem os profissional que o probleminhas vão tempo dele colocando para baixo do tapete, né? Tem profissional que o tempo deles de trabalho é minha idade, né? Uhum. Então, como que eu vou chegar para implantar algo novo ali, né? Conversar, dialogar. Mas eu acho que a gente consegue muito, Débora, realmente focando nessa questão da humanização, né? A gente tem que colocar no lugar do outro o que eu gostaria que acontecesse comigo, né? Essa questão da empatia, da humanização. Então, com jeitinho, a gente chega explicando qual que é a importância. E aí, no final, algumas equipes, nossa, faz tempo que eu não te vejo, quando que a gente vai ter uma conversa novamente? Quando que você vai trazer um tema novo para a gente conversar? E isso é totalmente gratificante, né? Quando você vê que realmente você faz a diferença ali, né? Que você está conseguindo transmitir o que é a educação permanente ali naquelas equipes. Então, acho que quando a gente faz esse processo todo com muito amor, muito carinho, a gente acaba conseguindo, né? Entrar e ali e conseguir passar os nossos conhecimentos. Porque assim, né? No momento em que a gente começa e que os profissionais, né, tanto a equipe de enfermagem, enfim, quando a gente começa a ver os frutos, né, da educação e das melhorias que a gente tem a partir disso, eu acho que aí a gente começa a perceber. Acho que o problema, eu acho que a dificuldade maior, assim, eu acho que é você conseguir sair dessa zona de conforto e sair, né, mas no momento que a gente consegue sair, quebrar essas barreiras e ver os benefícios, eu acho que aí isso já vai ficando mais aceitável. Muito gostosa aqui, que a gente lida tanto com a equipe de enfermagem, né? Mas sempre quando a gente vai fazer esses encontros, eu tento buscar todas as equipes que ali estão. Então, a gente convida tanto os médicos, os fisioterapeutas, a enfermagem, as meninas da higienização, todo mundo que está ali para participar, né? Porque quando aquele paciente ele sai ali para aquela porta de alta, né, que a gente espera que todos saiam, ele tem um pedacinho de cada um de nós aqui, né? Então tem um pedacinho do pessoal da lavanderia, tem um pedacinho do pessoal da higienização, um pouquinho do administrativo, um pouquinho da enfermagem, né? Então eu tenho essa sorte mesmo de estar trabalhando um pouquinho com cada equipe. Às vezes a gente se reúne com o pessoal da higienização, com o pessoal da lavanderia, o pessoal da nutrição, né? Além do pessoal da enfermagem também, porque acho que todo mundo tem um pouquinho a aprender e o que a gente puder contribuir com essas equipes, né, vai ser muito valoroso. E aí, assim, só retomando até essa questão que a gente tem falado do papel do enfermeiro enquanto educador, e pelo que você, né, vem trazendo, e que nós somos, olhando para a educação permanente, enfim, nós somos educadores não apenas da equipe de enfermagem, né? E nós temos essa possibilidade desse olhar como um todo, né? E de trabalhar todas as questões, né, das instituições. Isso é muito positivo. Você tem mais alguma coisa?
para nos dizer, alguma coisa que você gostaria de falar para esses alunos que estão começando aí a trajetória deles, com relação, né, essa trajetória, né, de formação, enfim. Se você tiver mais alguma coisa para finalizar a sua fala. O que eu desejo para esses alunos, que estão no início, né, do conhecimento, do conhecer o que é ser enfermeiro realmente, é que tenham muita persistência, muita sabedoria, muito discernimento, né, para aproveitarem todos os momentos que vão ser vividos dentro da instituição, que aproveitem todos os momentos para agregar o máximo de conhecimento que eles puderem, que isso vai fazer toda a diferença quando eles forem para a vida profissional deles, quando eles realmente forem ali atuar como enfermeiros realmente, e que saibam que nunca a gente vai saber tudo, né? Que quando a gente terminar ainda nossa faculdade, a gente tem muito ainda que aprender, muito que compartilhar, e conhecimento também não pode ficar somente parado numa pessoa, né? A gente tem que passar ele adiante também e ter muito sucesso, né? Nessa vida de acadêmico e depois na vida profissional. Uhum. Suzane, muito obrigada por você separar um tempinho para conversar com a gente, tá? Foi muito bom ouvir você que está aí, né, atuando na educação permanente aí todo dia, né? Então foi muito bom e eu agradeço muito essa disponibilidade que você teve, então, de conversar com a gente, contribuir, então, para a disciplina. Tá bom? Eu que agradeço. E vai ser muito, muito bacana se a gente tiver mais enfermeiros, né, aí atuando na área da educação permanente. Muito obrigada, tá? E assim, né, a Santa Casa é um campo que nós temos, que os alunos aprendem muito e eles estão no segundo semestre, mas logo eles vão encontrar você por aí, né? Agora a gente está nesse período de encontros remotos, virtuais, mas a gente espera, né? A gente sabe que esse momento vai chegar ainda ao longo do curso e vocês vão ter, né? Eles vão ter, né? Os alunos vão ter esse contato e vão ver você lá pelo hospital também. Então a gente vai ter ainda manter mais contato aí ao longo da trajetória deles, né? Na formação. Mas muito obrigada, Suzane. E aí a gente continua, então, nas próximas aulas, né? A gente vai trabalhando os outros assuntos.